Boa tarde a todos e todas. Eu sou Lucia Copelotti, doutoranda da Unicamp, integrante do LAR, e eu estou aqui para dar, então, as boas-vindas para mais uma sessão do nosso seminário Reações Religiosas à Covid na América Latina. Em nossa quarta mesa, nós teremos a participação de colegas do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Inclusive também aproveito para dar as boas-vindas à nossa mesa de debate, né, ao colega Pablo Seman, da Argentina, e gostaria de passar, então, a palavra agora para Verônica Jiménez Belivió, que hoje, nessa tarde, está como debatedora, então, dessa mesa, né? A Verônica, ela é socióloga, pesquisadora do CONICET, coordenadora do programa Sociedade, Cultura e Religião e também professora da Universidade de Buenos Aires. Boa mesa a todos. Muchas gracias por la presentación, Lucía. Bueno, vamos a seguir en este encuentro yendo y viniendo entre el portugués y el español. Vamos a ir presentando a nuestros participantes. Nuestro primer participante es Néstor da Costa, que es sociólogo, director del Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica del Uruguay. Así que, Néstor, te doy la palabra y tenés tus 15 minutos. Buenas tardes, gracias Verónica, gracias a todos, principalmente a los organizadores por la invitación a compartir reflexiones, que es muy saludable siempre escucharnos, y gracias a los compañeros también del panel. El contexto uruguayo del COVID es un poco peculiar. El viernes 13 de marzo a las 6, 7 de la tarde, el gobierno da una conferencia de prensa en vivo diciendo que aparecieron los primeros 4 casos de COVID en Uruguay y establece la suspensión inmediata de todo tipo de actividad del sistema educativo, público y privado, primario, secundario, terciario. La suspensión inmediata de todos los espectáculos públicos, y la recomendación de recluirse en Quédate en casa, del eslogan Quédate en casa, para desarrollar una estrategia de contención de la pandemia. Nosotros no tenemos cuarentena obligatoria, es voluntaria la forma del aislamiento social, que de todas formas fue muy efectivo y muy fuerte. La misma semana, esto fue un viernes, el sábado y domingo las agrupaciones, los grupos religiosos suspendieron sus actividades de motu propio, definieron ellos mismos sumarse al llamado del Poder Ejecutivo, suspendiendo toda actividad religiosa del fin de semana, y ya en el correr de la semana siguiente hubo diálogos entre el gobierno y organizaciones religiosas, donde se acordó la suspensión de las actividades en forma voluntaria, aunque más adelante vino una resolución del Congreso de Intendentes. Los intendentes son como los alcaldes de cada uno, los gobernadores de cada uno de los 19 departamentos, aquí no son estados, que decidieron suspender todos los espectáculos públicos y también todas las actividades religiosas. A esa altura las organizaciones religiosas ya habían suspendido, habían tenido una reunión de algunas de ellas con la Presidencia de la República, donde estuvo el cardenal de Montevideo, el presidente de la Conferencia Episcopal, 2 rabinos, un protestante histórico y 2 pentecostales, que incluso filmaron un pequeño video muy aburrido y muy masculino en la plaza principal de Montevideo, instando a la feligresía a acatar, a quedarse en casa y a cuidarse para cuidarnos todos. Fue una situación muy fácil de llevar para todas las organizaciones, prácticamente no hubo disidencias al respecto. Y tenemos en este momento estamos volviendo, porque nosotros ayer tuvimos 4 casos nuevos, en total tenemos 85 casos activos en el país y 27 fallecidos, con una media de 2, 3, 0 casos por día, por lo cual en el día de ayer volvieron todas las clases de primaria y secundaria,
y volvieron las actividades comerciales hace ya 20 días que se habilitaron los centros comerciales, y ahí hubo una primera disidencia entre parte del gobierno y la Iglesia Católica, en cuanto a que se habilitó la apertura de los centros comerciales con una serie de protocolos y cuidados, etc. Y el cardenal Sturla, el cardenal de Montevideo, decidió salir en una entrevista de su propia radio con un eslogan algo así como "parece que Dios no es útil", a través del cual demandaba que se permitieran las celebraciones religiosas, por qué se podía abrir un shopping, un centro comercial, y por qué no se podían hacer celebraciones religiosas. La semana siguiente, en reunión con el Poder Ejecutivo, se acordó que las iglesias podrían, a partir del 19 de junio, volver a tener actividad religiosa. En el medio, el intendente de Montevideo, que usted ve, la intendencia de Montevideo es del Frente Amplio, el partido de izquierda, intervino en el debate diciendo que no era posible, que las iglesias no podían volver si esa no era una resolución del Poder Ejecutivo, sino del Congreso de Intendentes, una salida en falso, porque el Congreso de Intendentes se iba a reunir antes del 19, y como sucedió, autorizó las actividades religiosas. Ahí la izquierda todavía tiene algunos asuntos donde no logra manejarse bien con lo religioso en el escenario uruguayo. El único episodio que mencionó algún asunto religioso fue un brote que hubo de la pandemia en el departamento de Rivera, que es limítrofe con límite terrestre con Brasil, que según la prensa, según el Poder Ejecutivo y las autoridades del Poder Ejecutivo, en una reunión religiosa se fue un foco de contagio. Al principio aparecía reunión religiosa entre comillas, y después algún diario sacó que era en un culto de Umbanda. Pero al principio el propio Poder Ejecutivo se había manejado bien, lo había identificado, y lo había manejado como una actividad religiosa sin identificarla públicamente. Después la prensa se encargó de identificarla y de decir que era una reunión de Umbanda. O sea que no hubo grandes episodios de confrontación o de tensiones entre las iglesias y el Estado a raíz de la pandemia y de las medidas tomadas, salvo esa última del cardenal Sturla, que fue el único de la Iglesia Católica que reclamó esto. El presidente de la Conferencia Episcopal no lo hizo, pero el cardenal de Montevideo tiene una preponderancia pública interesante. Después de ver qué pasaba con todo esto, charlando con algunos colegas de la región, llegamos a la idea de tener algunas encuestas en paralelo online, sobre todo charlando con los colegas de México y después de Brasil y de Perú, con René y Cristina, etcétera, que hicimos también una encuesta online con algunas de las mismas preguntas que usa el formulario peruano y mexicano, y otras particulares. Fue esas encuestas que uno entiende que hay que hacerla en el momento donde la gente incluso se empieza a saturar de estar encerrada en la casa, o de esta quietud y desempleo, etc. Y tiene una cantidad de límites, sobre todo que al ser vía redes uno no controla una cantidad de variables, y la vamos a querer tomar más como un insumo quali que como una encuesta representativa. Todavía no está terminada, está en campo todavía, pero de repente comparto con ustedes algunas pistas. A ver si las tengo por aquí. Sí, las tengo por aquí. Un segundo, por favor, a ver si puedo compartir. ¿Se ve allí? Sí, perfectamente. Bárbaro, perfecto, gracias. Me fui de diapositiva. Una de las preguntas que hacíamos en esta encuesta era qué prácticas había comenzado en el periodo de aislamiento social, si había variado, si había una práctica que no hacía antes y que comenzaron a hacer en el periodo de aislamiento. No podemos dar porcentajes porque la muestra es poco representativa, pero nos da pistas para trabajos posteriores. Orar, tener un altar en casa, algo que en Uruguay, a diferencia de lo que puede ser México u otros lugares de América Latina, no es tan común. Las misas
La Iglesia Católica proveyó una cantidad de servicios a través de Internet, tiene un canal de televisión online propio, por streaming, tiene radio, entonces las misas, sermones grabados, charlas de sacerdotes, las celebraciones de Semana Santa, e incluso retiros, fueron ofrecidos online, y tuvieron, por lo que se ve, una buena aceptación. Aparecieron círculos de oración, todo el mundo de la meditación, respiración, yoga, mantras, mandalas, también encontró un espacio que no tenían desarrollado en sus vidas estas personas, como por ejemplo también la alineación de chakras, que parece en algunos casos, y las lecturas de estudios bíblicos y cadenas de oración, no círculos, sino cadenas de oración. Estos son los principales elementos que son mencionados en más proporción en la encuesta. Como les decía, tomémoslo como indicativos, no como representación estadística. Asimismo, les preguntamos cuáles eran los principales beneficios de esas actividades en su vida. Y paz interior y reducir la ansiedad estaban ahí presentes, mantenerse en comunicación con Dios, generar esperanza, acompañamiento, y mantenerse en contacto con otros, que estos dos últimos mencionados son algo que se sentía mucho con el encierro obligado de esta época. Por lo tanto, se generaron una enorme cantidad de vínculos en el mundo religioso a través de este tipo de oferta que daban los distintos grupos religiosos, y de la horizontalidad que personas pertenecientes a grupos religiosos generaron encuentros vía Zoom o la herramienta que fuera. Y finalmente, ¿cuáles eran los principales medios que utilizaron para esto? WhatsApp fue el medio privilegiado. En segundo lugar, Zoom, que como todos sabemos se ha convertido en una parte del mundo en la estrella. En tercer lugar, Facebook. En cuarto lugar, la televisión, y ahí entran las televisiones que están en streaming, como la Iglesia Católica. Después YouTube, y finalmente Instagram. Por ahora no podemos decir mucho más que esto de las encuestas, tenemos que hacer un análisis más detallado y fino. Sí, comentar que uno de los grandes demandas de la Iglesia Católica fue solo un sector de ella que tenía una fuerte demanda por las misas, encarnado por el cardenal de Montevideo. No había una población que demandara misas en forma radical o pública, sí en cuanto a que se había perdido un vínculo social importante, sobre todo para un país como el nuestro, que es un país envejecido y los católicos son mayormente viejos. Ahí se notaba la pérdida del vínculo como una demanda, más que de la celebración en sí, de ese espacio de encuentro con otros, con todo lo que puede significar para ellos. Nos quedan las puertas abiertas para seguir profundizando esta encuesta que todavía no terminó, y de la cual sacamos solo unos resultados para compartir con ustedes, y no sé cómo estoy de tiempo, pero si fuera por mí, me quedo por acá y después buscamos otras intervenciones. Gracias. Muchas gracias, Néstor, por tu trabajo, por tu presentación. Si les parece, entonces ahora vamos a pasar al segundo de nuestros panelistas, Clayton Guerreiro, que es doctorando en la Unicamp y investigador visitante en la Universidad de Utrecht en Holanda. Clayton, si querés comenzar. Ok, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de começar agradecendo aos caros colegas do LAR, agradecer aos colegas da Associação de Cientistas Sociais da Religião do Mercosul e a todos que têm participado das mesas durante esses dias. Tem sido um prazer, mesmo virtualmente, estar com vocês discutindo esse tema tão importante em tempos tão difíceis para todos nós. Bom, o tema de hoje, ou o meu tema, a minha fala de hoje, é relativa à controvérsia sobre o fechamento dos templos religiosos no Brasil. É parte da pesquisa que tenho desenvolvido junto com o meu orientador, professor Ronaldo Almeida. E, ao começar a falar de uma controvérsia envolvendo o fechamento dos templos religiosos no Brasil, gostaria de começar posicionando alguns desses atores e mostrando o contexto
para em seguida tratar dos argumentos que eles operacionalizam nessa controvérsia. Bom, já contextualizando e mostrando os atores, eu quero dizer que, de um lado, nós temos pastores pentecostais, o presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e empresários do ramo varejista, e, de outro, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a maioria dos cientistas, a boa parte da grande imprensa brasileira, políticos de oposição, pastores evangélicos não alinhados com o bolsonarismo, entre tantos outros atores sociais. Em relação aos pentecostais, refiro-me sobretudo aos nomes de Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, de Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial, Renê Terranova, do Ministério Internacional da Restauração, Agenor Duque, do Ministério Plenitude do Trono de Deus, Estevão Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, Robson Rodovalho, da Igreja Sara Nossa Terra, entre tantos outros nomes importantes na esfera pública brasileira, nessas conexões político-religiosas. Esses pastores pentecostais encarnam uma espécie de tipo ideal, no sentido weberiano, pastor, empresário, que usa fartamente os meios de comunicação, que possui conexões políticas com o atual governo. Bom, para contextualização, lembramos que, assim como na maioria dos países, a Organização Mundial de Saúde e os cientistas recomendaram isolamento social. Muitos estados e cidades brasileiras decretaram, então, a necessidade de se fechar locais de aglomeração, então templos religiosos, salas de espetáculos, academias, enfim, só poderiam continuar funcionando os serviços considerados essenciais. Alguns evangélicos reconheceram a necessidade de manter o isolamento social e fechar os templos, enquanto outros se recusaram a fazê-los. Em todos os casos, ou quase todos os casos, nós tivemos casos de reinvenção de práticas litúrgicas e adequação a esse novo momento. Cito como exemplo a Santa Ceia online, por exemplo, e batismo online, uma prática não muito comum. Até identifiquei uma certa piada entre alguns evangélicos por conta de um batismo online, que, como os protestantes têm o batismo por aspersão e o batismo por imersão, alguém disse que seria o batismo por transmissão. Além disso, cultos em drive-in, com pessoas nos seus carros, nos estacionamentos dos templos, observando o culto de um telão, e todas essas reinvenções sociais. Mas voltando ao aspecto desse alinhamento entre atores políticos e religiosos, sabemos que o presidente tinha declarado que a economia brasileira deveria continuar em seu pleno funcionamento, os templos deveriam permanecer abertos, e os pastores seguiram mais ou menos nessa mesma linha. Ao longo dessa pesquisa, identificamos que há um certo alinhamento entre os pastores, entre os empresários e entre o presidente da República e a base do governo. Esse alinhamento pode ser evidenciado nas aparições públicas do presidente e esses atores, por exemplo, na famosa convocação de um jejum nacional para vencer o coronavírus, na live no domingo de Páscoa no Brasil, onde estiveram alguns pentecostais, além de um rabino e alguns padres, além de outros protestantes, embora em menor quantidade, né? A maioria era de pentecostais, a maioria esmagadora de pentecostais, e também na interpretação que eles dão sobre o vírus, necessidade de isolamento social, visão econômica e insistência em manter os templos abertos. Então, o suposto é que essa controvérsia ela deve ser entendida a partir da ligação entre religião e política. O suposto é que não dá para entender essa controvérsia sem pensar em política. E aí, nós selecionamos alguns desses argumentos dos atores sociais, os pastores pentecostais supracitados como tipo ideal, a fim de manterem os templos em funcionamento. Bom, o primeiro argumento, que de certa forma já foi abordado aqui nas mesas da manhã, na mesa da manhã, é aquilo que eu chamo de lógica negacionista. O segundo argumento é uma visão conjunta sobre uma suposta imunidade nacional. E o terceiro argumento diz respeito à centralidade ou essencialidade dos templos para o funcionamento da engrenagem político-religiosa. Pretendo, então, examinar cada um desses argumentos. Obviamente, durante os debates, podemos entender, e os colegas podem colocar outras possibilidades, outros argumentos que eles também identificam, mas, por hora, eu gostaria de tratar desses três. Bom, em relação ao primeiro, a lógica negacionista,
eu me refiro de antemão, para contextualizar, ao fato de que tanto o presidente quanto alguns pastores e empresários disseram que o novo coronavírus seria apenas uma gripezinha e que os vírus mais perigosos seriam a fome e o medo. A fome decorrente do fechamento dos comércios. O medo que estaria sendo disseminado pela imprensa e pelos cientistas. Em suas profecias, eles acharam que tanto a fome e o medo matariam mais do que a Covid-19. Em certo sentido, trata-se aqui de um negacionismo, como já foi falado na mesa da manhã, suportado, apoiado pela manipulação da ciência. Não se trata aqui de negar propriamente a ciência, mas de colocar a ciência em pé de igualdade com a opinião para suportar uma perspectiva política e religiosa. Então, em alguns momentos, nega-se a ciência, porém, em outros, equipara-se a ciência à religião com um intuito político e com um intuito religioso. Alguns exemplos disso é que Bolsonaro, quando disse que era apenas uma gripezinha, referiu-se ao médico Drauzio Varela, famoso personagem na esfera pública na mídia brasileira. Edir Macedo postou alguns vídeos de médicos que negavam a gravidade da pandemia. Nas suas lives, Malafaia, nas suas lives no YouTube, com milhares de visualizações, Silas Malafaia alude à sua formação acadêmica como psicólogo, que, portanto, teria autoridade para falar dos riscos do isolamento social. Marcelo Crivella, sobrinho de Edir Macedo, bispo da Igreja Universal, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, diz que a abertura dos templos e a abertura de parte do comércio é sempre suportada com base na ciência, com base científica. Trata-se, portanto, de equiparar ciência e opinião para apoiar interesses políticos e religiosos. Segundo, dentro dessa lógica negacionista, eu diria que é um negacionismo que segue um alinhamento geopolítico. Em várias ações, Bolsonaro mimetizou o Trump. Um de seus filhos e ministros chamaram a Covid-19 de vírus chinês, além de algumas falas de ataque à Organização Mundial de Saúde. Também foi possível identificar, tem sido possível identificar na pesquisa, uma desconfiança de possíveis tratamentos vindos da China e expectativas em torno de tratamentos vindos de Israel, cuja relação com os evangélicos se mostra evidente no farto uso de símbolos judaicos e manifestações públicas pró-Bolsonaro, bandeiras dos Estados Unidos, bandeiras de Israel, bandeiras do Brasil, mas que possui uma origem profunda e de longa duração nos meios evangélicos. Eu gostaria de me referir aqui, mormente, a uma perspectiva escatológica pré-milenarista e pré-tribulacionista, que associa a segunda volta de Jesus Cristo a Israel, aos acontecimentos geopolíticos em Israel. Ora, um momento de pandemia, com um vírus que torna todos nós assustados, furacões, problemas diversos, terremotos, ameaças de praga de gafanhoto, parecem ser um prato cheio para pensar em Israel, fazendo alusão à famosa frase que os pentecostais estão acostumados a ouvir, Israel como um relógio de Deus. Bom, o caso mais evidente, entretanto, desse alinhamento foi a cloroquina. Um assunto que deveria ser da alçada da prática médica e da científica passa para outros campos, para a discussão política e religiosa. Mais uma vez, a mimetização de Trump e, por outro lado, chamando evangélicos que disseram que o remédio, a cloroquina, seria o remédio de Bolsonaro, o remédio revelado por Deus para o presidente. Passo, então, para o segundo argumento identificado, uma suposta imunidade nacional. Muitas profecias reforçadas pelos pastores e por Bolsonaro diziam que o vírus iria acabar rapidamente. Era uma suposta imunidade reforçada pela manipulação de rituais e poderes simbólicos. Na famosa convocação do jejum nacional no Brasil, nas orações feitas nas cidades brasileiras, o presidente foi comparado ao rei Josafá de Judá no Antigo Testamento, além de uma vigília cívica e de várias aparições com trocadilhos, inclusive com o seu segundo nome, o nome de Messias. Tem-se aqui uma manipulação de rituais e poderes simbólicos, portanto. Entretanto, essa imunidade também é paradoxal, porque ela se refere a uma suposta imunidade nacional, com base no versículo de que praga nenhuma chegará à sua tenda, no caso, a tenda nacional, mas esses atores estão alinhados a uma direita religiosa mais ampla, uma espécie de ecumenismo transnacional de direita, que envolve pentecostais, batistas, presbiterianos, neocalvinistas,
católicos, judeus, etc. Terceiro e último argumento, para fechar, diz respeito à centralidade e essencialidade dos templos para o funcionamento da engrenagem político-religiosa. Lembremos que no final de março foi decretado que os templos evangélicos seriam serviços essenciais. E aí, colocados na categoria de serviços essenciais, eles poderiam ser reabertos nessa perspectiva. Mais uma vez, voltamos ao caso da manipulação da ciência. Lembremos que o argumento desses pastores é que os templos deveriam estar abertos, pois funcionariam como hospitais e consultórios psicológicos. Segundo Malafaia, uma pessoa com medo e em pânico possui a sua imunidade diminuída. Então, o templo funciona como um lugar que traria esperança para essas pessoas e que as ajudaria a vencer as situações. Ainda nesse aspecto da centralidade do templo, observamos que alguns pastores reclamaram o direito de culto e liberdade religiosa. Aqui, a gente identifica um jogo discursivo que fica entre a identidade de minoria perseguida e da maioria que governa. Com isso, eu me refiro ao fato de que os evangélicos se disseram perseguidos, porque evangélicos pentecostais, no caso aos quais me referi anteriormente, porque os templos estavam fechados, mas, ao mesmo tempo, eles sempre aludem ao fato de serem maioria conservadora no Brasil para impor as suas pautas conservadoras na esfera pública. Lembremos, como há muito tempo tem sido falado entre os estudos de religião, que eles possuem eles têm acesso a farto uso dos meios de comunicação, eles possuem grandes conglomerados de comunicação, eles estão no governo, eles influenciam nos ministérios, eles têm deputados e senadores, e ainda assim se dizem uma minoria perseguida, que não se sustenta absolutamente diante da realidade, já que, segundo os dados e as pesquisas acadêmicas, as religiões perseguidas no Brasil são as religiões afro-brasileiras, de modo geral. Bom, para encerrar, eu cito ainda que, dentro dessa coisa da essencialidade da centralidade do templo, é importante a gente observar para o aspecto econômico, mais uma vez. No começo da minha fala, eu disse um alinhamento entre empresários, do ramo varejista, sobretudo, é preciso se ressaltar isso, religiosos e o presidente. Daí surgirem acusações entre os próprios evangélicos que o interesse de manter os templos abertos era o interesse financeiro, já que as arrecadações online não seriam suficientes para manter a máquina, a engrenagem religiosa e política em funcionamento. Então, já que não se poderia comparar os templos aos supermercados, a comparação é com os hospitais e com os consultórios psicológicos. Para encerrar, finalmente, digo que as profecias sobre a suposta imunidade nacional não se cumpriram. O Brasil é o segundo país mais afetado pelo coronavírus, infelizmente. Temos visto vários casos terríveis de pessoas próximas, pessoas que morreram, pessoas que passam dificuldades, e as profecias realmente não se cumpriram. Algumas igrejas em cidades têm a autorização para abrir em uma estética que remete a um certo cuidado com a saúde, mantendo o isolamento, o uso de máscaras, etc. Outros templos, outros pastores disseram que, apesar da autorização para o funcionamento, eles vão manter os templos fechados, a não ser que a situação se modifique. Mas o fato é que essas igrejas, citadas no começo da minha fala, estão reabrindo. Exemplo, na Igreja Universal. A Fogueira Santa de Israel, uma campanha de sacrifício financeiro, volta com força total. Agradeço a todos y todas. Muchísimas gracias, Clayton, y muchas gracias por cumplir muy bien el tiempo a nuestros dos primeros expositores. Ahora voy a presentar a Renata, Eva y Livia. Renata Meneses es profesora del departamento... Estoy apagando la chicharra para Clayton. Es profesora del Departamento de Antropología del Museo Nacional, pesquisadora del CNPq en la FAPERJ, en la UFRJ, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Eva Geliga es profesora del programa de posgraduado en Antropología de la Universidad Federal de Paraná. Y Livia Reis es pesquisadora del postdoctorado en el programa de posgraduado en Antropología Social del Museo Nacional.
Las dejo entonces con Renata, Eva y Lívia, sus 15 minutos. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu começo agradecendo muitíssimo aos organizadores do evento, os colegas e as colegas do Lar da Unicamp que estão organizando essa recepção virtual de primeira linha, e a Associação dos Cientistas Sociais da Religião do Mercosul, pela possibilidade de estarmos aqui juntos, tão perto e tão longe, mas também tão longe e tão perto. O agradecimento também é por nos terem posto a trabalhar, que é talvez aquilo que nós fazemos de melhor, análise social ou análise pós-social, como alguns prefeririam que fizéssemos, né? A intervenção que faremos aqui é inicialmente baseada em 2 textos recentemente produzidos por nós em diferentes combinações. Um texto no Boletim da Unpox de 62, de autoria de Renata Menezes e Lívia Reis, Religião e Covid, Notas sobre Cristianismos, e um artigo de Eva, Renata e Caroline Bottino sobre etnografias da religião em tempos de pandemia, ainda em processo de publicação. No entanto, tudo em tempos de pandemia, ou melhor, em tempos de desastre, como o incêndio do Museu Nacional há 2 anos também nos ensinou, voa muito rápido, e aquelas reflexões já produziram outros desdobramentos. O que traremos aqui, portanto, são algumas notas em torno da reinvenção de práticas religiosas decorrentes da virtualidade, da mídia tecnológica e do isolamento físico, e manifestaremos a intenção de relativizar polarizações surgidas em torno de algumas controvérsias públicas sobre religião e pandemia, e defenderemos o desenvolvimento de uma atitude reflexiva sobre como e por que pesquisar nesse novo contexto, né? O ponto de partida da nossa reflexão, isso é a gênese da nossa preocupação, se dá, por um lado, por ter que lidar com o impacto do Covid sobre o nosso trabalho, isso é de como a Covid e a experiência do isolamento social tensionaram nossas redes de pesquisa, com as quais já estávamos conectadas, e, por outro lado, pela constatação de uma certa onipresença do religioso na mídia, pelo menos na mídia brasileira, de formas que nos pareciam dar um passo atrás nas análises que as ciências sociais já haviam produzido sobre o tema, né? Nós ficamos um pouco, digamos assim, assustadas com a multiplicação de tratamentos monolíticos, evidências de preconceito sobre a religião, muitas vezes, inclusive, de cientistas sociais. E esse fórum talvez seja um bom fórum para a gente se interrogar até que ponto isso diz respeito só ao caso brasileiro, ou estadunidense brasileiro, ou pode ser generalizado. 4 cenas eu citaria como exemplo, talvez fossem as controvérsias que nos moveram a começar a nossa reflexão, em que religião e Covid aparecia com força na mídia. Religião como serviço assistencial, a questão dos templos abertos, o apoio de lideranças evangélicas a um dia de jejum e oração, convocado pelo presidente no domingo de Ramos, novas formas de comemoração da Semana Santa pela Igreja Católica, evitando aglomerações após a bênção que o Papa Francisco fez diretamente do Vaticano, e um vídeo que foi transmitido no YouTube, no qual um grupo de católicos carismáticos aparecia com o presidente às portas do Palácio da Alvorada, na qual esses fiéis faziam uma oração por ele e contra o comunismo. Então, essas 4 cenas que eu estou usando aqui como exemplo marcavam o papel fundamental de lideranças religiosas, e não apenas evangélicas, no apoio a Bolsonaro, muitas vezes contrapondo-se ao Estado como a instância de tomada de decisões sobre a medida de prevenção durante a pandemia. Ou seja, as igrejas estariam apoiando uma posição contra a Organização Mundial da Saúde, né? A habilidade das igrejas também ficava evidente nesses casos em jogar com a ambivalência dos atos religiosos de seu repertório clássico, como jejuns e orações, e evidenciar sua dimensão política. Nesse sentido, orar, louvar e sacrificar podem ser percebidos como um esforço pessoal possível a ser feito em prol do bem comum num momento de incerteza, né? Enfim, nesses casos, por exemplo, então, a ciência despontaria como um outro, né? Quer dizer, além dessa relação entre religião e política, a ciência seria um outro que se faria presente como um personagem significativo na disputa, né? A pandemia traria a possibilidade de atualizar um embate clássico
do pensamento da história ocidentais, que seria a oposição entre ciência e religião, e nos coloca, como cientistas sociais, a não cair na armadilha iluminista de reificar a sua posição, mas pensar a quem interessa a sua posição nesse momento atual, né? Nós ficamos um pouco assustadas com esse tom de denúncia e ficamos um pouco assustada com esse tratamento da religião como um certo ranço evolucionista, né? De pensar a religião como lugar do atraso, o lugar da manipulação, o lugar enfim, do não evolucionismo que se oporia à ciência, né? E um certo esquecimento de que o pensamento religioso seria um dos modos possíveis de organizar e dar o sentido ao mundo, principalmente numa situação de caos e crise como a pandemia, né? Enfim, e como então a gente começou a se mobilizar para reagir a essa doxa que estava se instaurando, né? Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela nesse momento, né? Enfim, a gente começou a se mobilizar a partir do que estava nos chegando pelas redes com as quais nós já fazíamos trabalho de campo, e nós usávamos as redes sociais com investimentos diferenciados, né? Enquanto a Lívia Reis fazia uma pesquisa mais ampla nas redes sociais, já sobre religião nas redes sociais, no caso da Eva e meu, nós fomos para as redes sociais à medida em que os nossos grupos com os quais estávamos trabalhando foram se apropriando dessas mídias e foram utilizando esses recursos virtuais, né? Então, nesse processo, o que nos chegou dos nossos grupos foi o que nos levou a problematizar esse discurso monolítico que estava acontecendo, né? Então, assim, por um lado, eu acho que o que nos chegava corroborava esse papel da religião construindo uma certa sacralização do presidente e esse discurso salvacionista que o Clayton também acabou de falar para a gente, né? Mas, por outro lado, chegavam coisas assim, por exemplo, como um áudio que chegou para mim que dizia o seguinte: como é que vamos clamar? Como é que vamos clamar para aquele a quem a gente mesmo está cancelando? Não tem a menor lógica. Como é que nós vamos cancelar os cultos? Não tem lógica fazer isso, cara. Parece que a gente está querendo dizer que a gente não precisa de você porque a medicina é maior. A medicina é mais forte que você e aí a gente cancela o culto. Eu recebi esse áudio de uma favela carioca, onde eu fazia trabalho de campo sobre religião e carnaval, e justamente a pessoa estava dizendo como era ilógico para ele fechar as igrejas naquele momento, né? Isso vai fazer, então, com que a nossa apresentação tenha as seguintes características. Não é uma pesquisa específica sobre religião em pandemia, são antes observações sobre como a Covid e a experiência de isolamento social tensionaram as redes nas quais nós já estávamos inseridas, né? Tenham esse investimento diferenciado de nós três, né, nessas redes, né? E, em comum, a gente tem esse interesse pela religiosidade cotidiana, religião vivida, na escala da observação das interações com o estilo de antropologia do nosso laboratório, né? A gente já leva isso há muito tempo, né? E a pergunta que a gente faz também é uma pergunta reflexiva: como fazer etnografia em tempos de isolamento? Então, nós fizemos etnografia no Facebook, WhatsApp, no Instagram e na Janela, porque nós estávamos justamente acompanhando aonde os nossos interlocutores estavam fazendo religião, num certo sentido, né? E conseguimos, então, produzir dados, fizemos um repositório, um banco de dados sobre imagens, áudios e vídeos que nós estávamos encontrando. Está em curso a etnografia de adaptação de festas e rituais que nós já estávamos acompanhando e mapeamento de novas formas de celebração e vivência religiosa, né? Então, por exemplo, um dos casos que a gente acompanhou nessa rede foi o caso da convocação do jejum nacional para o Domingo de Ramos, e o que a gente pôde observar, como a Eva vai mostrar para a gente agora, é um pouco como esse discurso não é monolítico, como ele é ambivalente, como existem posições diferenciadas e como as coisas encontram eco nesse campo. Eva. Eva? Oi.
Bom, boa tarde a todos. Como Renata já antecipou, o que a gente vai tentar apresentar aqui são resultados parciais desse esforço coletivo de agrupar informações provenientes de diferentes redes, né? Então, acho que antes de explorar um pouco essas imagens, contextualizar brevemente a própria formação do nosso repositório, né? A gente não tem a pretensão de fazer uma varredura, né, dos dados de internet, seja no Facebook, seja no WhatsApp, ou enfim, qualquer rede, mas são dados coletados em redes de pesquisa já acompanhadas previamente, e a gente começou a fazer esse esforço a partir da segunda quinzena de março e continuamos, né, em desenvolvimento desse banco de dados, né? A gente ainda está fazendo a sistematização dessas informações, né? Mas o que já podemos dizer é que a gente tem aproximadamente uns 500 itens entre diferentes imagens que agregam ilustrações, fotografias, charges, vídeos, né? E além disso, áudios e textos, né? A ampla maioria desse conteúdo tem uma clara conotação cristã, né? Tem o uso de uma simbologia cristã, então Jesus Cristo, o Espírito Santo, a cruz, a oração do Pai Nosso, né? Acabam figurando como uma espécie de denominador comum de um senso religioso, mas eu gostaria de destacar que em menor volume, mas também de forma significativa, a gente dispõe de material relacionado a religiões de matriz afro-brasileira, também segmentos espíritas, em menor escala, budismo, e uma sorte de materiais cuja classificação é um pouco mais imprecisa, né? Ficam numa fronteira entre o que a gente poderia, usando uma categoria já um pouco em desuso, né? Falar aqui em nova era, talvez, né? Desses materiais, é interessante que a gente foi, sim, encontrando algumas coisas que circulam estritamente em cada uma das redes, né? Então, acho que, embora a sistematização ainda esteja em curso, já é possível perceber algumas diferenças, e é necessário a gente prestar atenção justamente para as especificidades do que circula no Facebook, no WhatsApp e no Instagram, que é um material que a Lívia tem trazido, né, da sua pesquisa, né? Então, não dá para dizer do material de internet que é tudo a mesma coisa, né? Que esses discursos circulam com o mesmo tipo de linguagem, com o mesmo tipo de estética e, sobretudo, que são partilhados com a mesma lógica de reprodução. Mas encontrando alguns dos poucos pontos em comum, é justamente a ampla circulação desse debate, dessa controvérsia sobre o jejum convocado pelo Bolsonaro. Mas a gente encontrou, só voltando isso, né? A gente encontrou alguns apoios claros ao presidente, mas, naturalmente, a gente encontrou também uma série de manifestações, e aí eu destaco, sobretudo, manifestações de segmentos católicos, contrários ao gesto, né, do presidente, né, se posicionando de forma bastante clara contra justamente essa convocação ao jejum, né? E esse posicionamento contrário ao Bolsonaro já começa a mostrar para a gente o quanto que nem segmentos evangélicos, nem segmentos católicos são homogêneos justamente nos seus posicionamentos. Eu acho que isso é algo que a gente gostaria de destacar. Uma outra questão que começa a surgir junto com essa recriminação a esse ato político-religioso do Bolsonaro, e aí eu passo ao slide seguinte, é uma reação, no mínimo, curiosa, mas bastante peculiar das redes sociais, que é a associação, justamente, das críticas ao presidente com uma associação entre linguagem religiosa e linguagem do humor, né? Aqui a gente vê claramente a figura do Bolsonaro sendo associada à figura da morte, né, pela imagem da foice, por exemplo, ou então, justamente, essa imagem curiosa, né, dele sendo defensor de cloroquina, aqui numa cena que emula, né, a clássica interpelação religiosa feita por, né, missionários, né, que batem as portas das casas. Uma outra reação que a gente pôde identificar, e aí passo ao slide seguinte, é justamente também essa profusão de mensagens com apelos para aderir ao isolamento social. Então, nesse posicionamento em relação às controvérsias criadas, ou, enfim, constituídas ou divulgadas por segmentos religiosos, tem um claro posicionamento de ser favorável ao isolamento, né? Então, a gente pode notar aqui a mobilização de imagens e de temas bastante caros, né, ao repertório religioso, né? O isolamento como uma medida de proteção
como, por exemplo, durante o dilúvio, o episódio, né, da Arca de Noé, ou, o que é mais significativo aqui, a imagem da unção das casas, né? Nem as clássicas mensagens de bom dia, que são bastante características, né, do WhatsApp, que circulam amplamente no WhatsApp, escaparam, né? Elas também passaram a integrar esse apelo ao isolamento, né, como a gente vê na primeira imagem à esquerda. E é também interessante observar como começa a aparecer com frequência nesse contexto a ideia de igreja doméstica, ou seja, de que a igreja não se resume ou não se confunde com as suas edificações, né? E esse compartilhamento dessas imagens começa a ganhar uma particular força em meio à controvérsia justamente pela reabertura ou não dos templos religiosos, né? E essa relativização justamente do espaço sagrado, né, para a produção do religioso vai ecoar em diferentes religiões, não apenas, né, no segmento católico evangélico, mas atinge também a Umbanda. E, mais uma vez, como a gente pode notar no slide seguinte, a gente vai ver como que o humor se conjuga novamente esses repertórios religiosos para sustentar o apelo ao isolamento social, né? Então, depois a Lívia vai retomar um pouco esse tema do isolamento para mostrar como que ele também aparece ou reaparece em determinados segmentos evangélicos especificamente. Além de um posicionamento claro, né, sobre o isolamento, nesse caso favorável ao isolamento, então nem todos os religiosos são contrários e aderem a um discurso negacionista, né, mas mobilizam a partir dos seus próprios repertórios religiosos questões favoráveis ao isolamento. É importante a gente lembrar, né, o quanto que o isolamento ele afeta uma dimensão muito importante da experiência religiosa, né, como a gente vai ver no slide seguinte, que é o envolvimento com práticas assistenciais, né, e a própria mobilização desse argumento como um elemento importante aqui para reconfigurar essa noção de isolamento. A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, ela deu sequência às atividades assistenciais, como ela já vinha fazendo previamente à quarentena, tanto no que diz respeito às ações de combate à depressão, como a prestação de serviços de atendimento espiritual a detentos e a outros segmentos de população, né, com vulnerabilidade social, né? Diversas outras igrejas, né, como a gente vê também no slide seguinte, igualmente continuaram as suas ações, né, de caridade, de solidariedade, né, como a gente vê na clássica coleta de doações para redistribuição a populações variadas. Mas é também importante a gente observar como que muito rapidamente algumas instituições religiosas vão mobilizar as ações da internet, a linguagem da internet, para veicular justamente as suas atividades, né? Portanto, a gente vai ver, tanto na produção de caridade, como da própria visualização, né, das missas, das celebrações, ao uso intensivo das redes, né? Como a gente já viu na apresentação da Renê, né, vai haver aqui um apelo bastante grande às procissões, né, e o agenciamento de não só das mídias, né, mas também dos próprios automóveis, mobilizando justamente esses novos circuitos religiosos, e como o próprio atendimento via telefone, né, como um dispositivo importante na renegociação justamente dessas formas inovadoras, enfim, de vivenciar a religiosidade. Por fim, acho que é importante destacar que, ao lado dessas iniciativas propriamente institucionais, né, de reinventar o religioso, a gente também pode observar uma ampla divulgação nas redes sociais de iniciativas das pessoas mobilizadas pela realização justamente de momentos de oração e que começaram, muitas vezes de forma tímida, com uma reza sincronizada de um Pai Nosso, mas gradativamente foram sendo alçadas justamente a grandes espetáculos com músicas, acompanhamentos diversos e com performances artísticas como essas que a gente vê nesse slide, com a projeção de imagens religiosas nas janelas ou nos prédios, né? Acho que a Renata tem outros pontos para destacar nisso. Não, é só passando para a Lívia, chamar a atenção como rapidamente se instaura uma certa iconografia em torno da doença, em que Jesus é universalizado, atualizado, né? E se instaura uma iconografia da própria doença, né? Que é a máscara, a UTI, os aparelhos que podem ser usados pelo cristianismo, na sua maioria dos exemplos, mas também por outras religiões, como é o caso à direita. E agora eu passaria, então, para Lívia.
Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu prometo que eu vou ser rápida. Para contextualizar, falando que, né, desde antes da pandemia eu acompanho uma rede que é virtualmente montada, né, a partir de um campo que eu faço com juventude, e que está atenta a entender os imbricamentos entre religião e cultura, as diferentes concepções do nacional, as formas de conceber uma cultura nacional brasileira e os elementos mobilizados para a produção dessa unidade, né? Então, eu tenho um olhar mais direcionado para isso que está sendo construído e é a partir desse olhar que eu acompanho essas redes virtuais, né? No slide que vocês estão vendo, é o que eu venho acompanhando a partir de diferentes denominações religiosas, como as diferentes denominações, né, aderiram ao isolamento, tendo que se adaptar, né, a essas formas de experimentação do religioso no e através do corpo por diferentes tecnologias, né? Mas para enfatizar que não tem só cultos, né? Então a gente tem encontro de mulheres, lives gigantescas, né? Com milhões de pessoas assistindo, promovidas por gravadoras, chats que alcançam um número de pessoas que era inimaginável quando isso era feito por grandes igrejas, dentro das igrejas, no caso. Com alcance de 300, 400 mil espectadores, né? Enfim, encontros para-eclesiásticos. Então, tem uma diversidade muito grande de experiências religiosas que não se restringem aos cultos online. E indo para o próximo slide, dizer que essa rede, no próximo também, Renata, pode passar isso. O Rodrigo falou que eu posso falar mais devagar, que eu tenho 10 minutos, então eu vou obedecer. Voltando, então, falando que essa rede, que eu comecei a partir da pesquisa com juventude na IURD, ela me levou, né, me levou a ter contato com outros grandes artistas e influencers digitais e espirituais do mundo gospel, incluindo a Fernanda Brum, que estava no slide anterior, e a própria Fernanda Brum, que não é propriamente da IURD, acabou me levando até a Companhia Nissi, de teatro, né? Que eu vou usar aqui como um exemplo de diversidade assumida pelo segmento evangélico, para a gente tentar entender também o que a gente fala, do que a gente está falando quando fala de heterogeneidade do campo evangélico, né? Então, antes de entrar especificamente na Companhia Nissi, ressaltar também que outras plataformas ganharam visibilidade com o advento da pandemia, que a participação, né, e a experimentação da religiosidade, ela não se dá também apenas só por meio de redes sociais, como Instagram, YouTube e Facebook, mas também por meio de plataformas de streaming, por exemplo, como essas que vocês estão vendo aí, a Univervídeo, que é da Igreja Universal, a Nissi Play, que funcionam como Netflix mesmo, né? Divulgando conteúdo cristão que é produzido, que pode ser produzido, né? Pelas próprias igrejas ou pela própria Companhia Nissi, mas também conteúdos que não são produzidos por eles, mas são considerados conteúdos cristãos, né? E também, no canto esquerdo, em cima, o Jesus School, que eles compartilham, é uma plataforma de compartilhamento de aprendizado de estudos bíblicos, né? Que depois podem ser discutidos em células, que são grupos menores, mais íntimos, né? De compartilhamento de experiências religiosas. Então, para enfatizar isso, né? Que esse tipo de conteúdo também ficou mais visível durante a plataforma. No próximo slide, eu vou justamente tematizar, né, a experimentação do religioso pela arte, trazendo o exemplo da Companhia Nissi de teatro, que tem um trabalho com evangelização, êxtase, assistência social, que é mediado pela arte, né? Então, eles têm esse teatro em São Paulo, é o antigo Teatro Brigadeiro, que agora foi arrendado por eles por 10 anos, né? Mas é uma companhia antiga, que já tem 18 anos,
No Rio, eles estão em tratativas de conseguir um teatro também, e também temos escolas de arte e ONGs. É um trabalho bem consolidado, né, que propõe essa abordagem cristã de temas como bastante atuais, não só temas relacionados a conteúdo religioso especificamente, mas abordam temas como raça, racismo, pautas identitárias como nazismo, em suas peças, né, em seus conteúdos produzidos. E essas peças elas são divulgadas tanto nos teatros, mas também nas igrejas. Elas circulam dentro e fora das igrejas, né? Mas reúne membros de diferentes congregações na sua formação. Então, é uma companhia que é composta por pessoas de diferentes congregações e também transitam bem por diferentes congregações. Então, ao mesmo tempo que eles se apresentam num teatro, eles também se apresentam na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Na pandemia, eles optaram por produzir esse Alto de Páscoa, que inicialmente ia ser muito maior, em forma de drive-in, né, possibilitando, foi mais de uma apresentação, mas eles possibilitaram a participação e a experimentação desse êxtase, né, em plena pandemia. Pode passar para o próximo slide, Renata? Ao mesmo tempo, o fechamento do teatro na pandemia buscou valorizar e mobilizar outro tipo de arte, né, como no caso do grafite do Cobra, para continuar possibilitando, né, que as ações assistenciais da companhia continuassem em operação no Brasil e em Angola. Pode passar. Essa imagem do Cobra foi muito difundida, porque ela... Só voltar rapidinho, Renata. Ela foi muito difundida porque ela foi utilizada num sorteio para ajudar populações de rua no Brasil, mas também para ajudar a organização que a companhia Nici tem em Angola. Aí pode passar para a próxima imagem. E com essas imagens, eu quero mostrar que essas organizações cristãs também fazem parte de um jogo de distanciamento e espelhamento dessas grandes denominações, né? E revelam as sutilezas dessas negociações. No caso da companhia Nici, ela conta com o apoio de artistas gospel, como a Priscila Alcântara, que está na imagem à esquerda, que transita numa cena cultural mais ampla, que eu não vou chamar de secular, porque eu acho justamente que tensiona essas fronteiras, seja levando artistas a se engajarem na causa, como a Bruna Marquezine, ou seja em composições não diretamente religiosas, como essa música com o Whindersson Nunes sobre depressão, né, que também é um tema que aparece muito forte na pandemia, sendo discutido dentro das igrejas e pela juventude. Então, no limite, essa é uma tentativa de complexificar mesmo esse imaginário evangélico através desse caso concreto, né, mostrando esse movimento rizomático que vai além das polarizações entre crentes fundamentalistas e progressistas, né, e que também são reveladores do que está em disputa, né, para nos ajudar a pensar o que seria esse Brasil terrivelmente cristão de que a gente tanto fala, né? E para fechar, eu, como um bom filho a casa torna, eu trago esse slide que mostra o sucesso da novela bíblica Jesus da Record na Argentina durante a pandemia, né? Então acho que isso para deixar para a gente pensar a partir de agora, né, na capilaridade proporcionada por esse tipo de experiência pela arte religiosa, pela arte, sobretudo em tempos de pandemia. Se a Renata quiser fechar, eu acabei por aqui. Obrigada. Bom, a gente só diria isso, para fechar, já super estourando o tempo, que justamente a gente tentou mostrar as inflexões da Covid sobre os nossos trabalhos de campo em festas religiosas, rituais em andamento, que houve casos de reinvenções, adaptações, suspensão, adiamento, mas também houve abertura de novas possibilidades. A gente pode falar disso no debate. Nós abrimos uma colaboração, o nosso laboratório, com o Observatório Antropológico da professora Maria Laura Cavalcante, e análise sobre religião para além do estritamente religioso, como eu acho que ficou bem demonstrado, ou seja, onde se faz religião na atualidade não é necessariamente dentro dos tempos, mas num espaço social muito mais amplo, né? Muy bien, muchísimas gracias Renata, Eva y Livia. Yo entonces haría algunos comentarios de la mesa
en la que estamos aquí trabajando. Bueno, en principio, la verdad que todas las exposiciones fueron muy interesantes y nos permitieron ver nuevamente cómo juega la relación entre diferentes grupos religiosos, espacios religiosos y los estados, los poderes, los gobiernos, pero también cómo se da esa diferenciación y esas lecturas desde afuera del estado religioso, con esas miradas cruzadas que, como nos decían Renata, Eva y Livia, suelen ser simplificadoras y suelen mostrar una especie de realidad desde afuera y bastante monolítica. Trabajamos aquí algunos ejes que me parece interesantes destacar. En principio, volvimos, así como estuvimos charlando en las mesas de ayer y de esta mañana, sobre la cuestión de las prácticas religiosas en estos tiempos que nos han cambiado un poco la vida a todos. ¿Cómo se reinventan? ¿Cómo se mueven? ¿Qué nuevos espacios y qué nuevas cosas proponen? Aquí es interesante porque, además de pensar sobre estas prácticas religiosas, nos volvemos a preguntar sobre algo que es central, que es la reflexión sobre nuestras propias prácticas de investigación. En ese sentido, también venimos teniendo con distintas de las personas, de los investigadores y las investigadoras que forman parte de esta red, un diálogo sostenido acerca de cómo podemos investigar en estos espacios. Nosotros que trabajamos mucho con un acercamiento, con etnografía, y que estamos acostumbrados y acostumbradas a poner el cuerpo en la investigación, esta especie de investigación sin cuerpo nos complica un poco la vida y el entendimiento, pero es interesante la reflexión que intentaron hacer Renata, Livia y Eva acerca de cómo funcionan estas transformaciones en los usos de la virtualidad. También lo veíamos en las charlas de ayer, es decir, hay diferentes maneras de abordaje de la virtualidad, desde usarla como un medio, como si fuera a abrir un templo, hasta pensar directamente las prácticas insertas de manera clara en esa virtualidad que se convierte también en espacio de intercambio. Por otro lado, surgieron también los diferentes discursos que dan vuelta en torno a la pandemia. Me interesa aquí destacar esta idea que también lo podemos ver en otros lugares de América Latina sobre una primera visión muy estereotipada y monolítica de la religión durante la pandemia, a la que es interesante tensionar y complejizar, mostrando cómo hacia el interior de las tradiciones religiosas no todo es igual y hay distintas prácticas. Lo que podíamos ver en la última exposición es cómo aparecen tanto discursos como contradiscursos que van dialogando entre ellos y entrando en tensión acerca del quédate en casa o hay que salir, ¿no? Aquí veíamos claramente, como Clayton nos mostraba, cómo aparecen estos tres momentos, la lógica negacionista por un lado, luego la inmunidad nacional y la necesidad de que los templos se mantengan abiertos como un dispositivo político religioso de funcionamiento no solo de los espacios religiosos, sino también del sostén del gobierno de Bolsonaro. Me parece que apareció otro tema también fuerte, que es la cuestión de cuáles son las confrontaciones, cuáles son las controversias, y en este sentido no solamente aparece un eje de controversia que atraviesa por un lado a los grupos religiosos con los estados, lo que nos presentaba Néstor acerca de la apertura o la no apertura de los templos religiosos, sino también apareció fuertemente el tema de, y esto
relacionado con la exposición de Renata, Livia y Eva, de los templos como posibles lugares de contagio. Me parece muy interesante aquí que estas controversias entonces aparecen no solamente entre el campo religioso y el campo gubernamental o político, sino también al interior del mismo campo religioso, con esas interesantes diapositivas en donde aparecían tanto grupos en contra de la apertura de los templos como grupos a favor de la apertura y que desoían de alguna manera los mensajes de la Organización Mundial de la Salud. Ese es también otro de los espacios con el que entran en controversia los grupos religiosos. Finalmente, me interesa también destacar cómo dentro de estas controversias se establecen diálogos originales con el discurso científico, que es de alguna manera una especie de lingua franca de nuestra época. Es decir, ese discurso científico que en principio aparecía encarnado por la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto aparentemente en contra del mantener una vida normal y económica. Sin embargo, como ese discurso científico también es retomado, reutilizado y reinstrumentalizado en argumentos negacionistas o que proponen la continuidad de determinadas actividades. Finalmente, hay un tema que me interesa destacar y que estuvimos viendo a lo largo de todo este encuentro, que tiene que ver con la manera en que determinadas tendencias que nos parecen nuevas, quienes estábamos trabajando en los diferentes campos, podemos ver cómo son continuidades de formas de relacionarse con la política, continuidades de maneras de establecer procesos de identificación al interior de los grupos y maneras de crear grupalidad marcando alguna otredad con la cual disputar y con la cual tensionar. Si les parece ahora, podemos abrir a preguntas y a las inscripciones. Ya tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos las personas que están aquí en la sala. Ahí tenemos en principio a Alejandro, que quiere hacer, que es nuestro primer participante. Te escuchamos, Alejandro. Sí, bueno, perdón, pero no tengo la imagen. ¿Se escucha? ¿Se escucha, sí? No, bueno, me gustaron mucho las presentaciones. Sobre todo pensando en lo que mostraron Renata y compañía, Renata, Livia y Eva y Néstor también. Yo pensaba, ¿qué es lo que yo pensaba qué tan afectados o cuánto se ven afectados los religiosos, los que practican religiones afroamericanas, digamos, porque es muy poco lo que pudieron hacer hasta ahora como actividad religiosa virtual. Yo diría que la capacidad de virtualización o la virtualidad de religión afroamericana es muy, porque depende mucho de la performance, depende mucho de un espacio sacralizado, y además es una religión esotérica y depende de mediaciones muy complejas que no todo el mundo tiene en su casa. Incluso gente, por ejemplo, que tiene su orishá asentado, generalmente no lo tiene en su casa, sino que lo tiene en el templo al cual pertenece. Entonces es muy poco lo que pueden hacer como práctica religiosa, por estos condimentos, digamos, grupales, espaciales, y también la precariedad de medios
económicos, que ya no había, digamos, una inclinación a la práctica virtual de la religión como se vio en muchos casos para los evangélicos, ¿no? Que entonces era más fácil porque ellos ya tenían toda una serie de plataformas y entonces después cuando se aislaron ya tenían una cantidad de aparatos sobre los cuales capitalizar. El caso de las religiones afro están realmente muy desguarnecidos para la práctica virtual de la religión. Es muy difícil poder llevarla a cabo. Lo que hacen son charlas, alguna conferencia, pero no es una práctica religiosa mínima, digamos. No sé si se escuchó. Sí, se escuchó, Alejandro, muchas gracias. Lo vamos a escuchar, vamos a hacer primero una ronda de comentarios y preguntas y luego le damos nuevamente la palabra a nuestros expositores. Ronaldo, te damos la palabra. Tá. Bom, obrigado pelas apresentações, eu gostei muito, né? O tema queria falar um pouco desse tema da reinvenção das práticas, focar mais nisso, tem a ver com a primeira parte da fala do Cleiton também, e com certeza com as outras duas falas, então eu considero um comentário mais geral, gostaria de ouvir. E tem a ver, na verdade, eu queria colocar essa questão ontem, né, a partir muito pensando na apresentação da Cristina, e o comentário que o Carlos fez, tá, sobre televisão e rádio, né? Assim, no seguinte sentido, se a gente pudesse, né, refletir sobre isso, afinal de contas, o que é de novo e o que afinal de contas, enfim, não estava posto já como experiência no que diz respeito à mediação tecnológica, né? Fazer, enfim, eu lembro que uma das coisas que me assustaram foi anos atrás a Igreja Católica fazendo novena com vela, né? No próprio computador, isso já, né? Esse tipo de coisa já estava posto. Aí vem o Cleiton e fala de um batismo, eu vi as fotos, o cara joga o caneco aqui e o pastor lá do outro lado, né? Ficam reinventando. É novo, mas é novo, né? Então, assim, quanto é novo, o que isso está andando? E aí, me parece que aí não é nossa especialidade, né? Mas, assim, eu acho que aí é leituras, e aí é uma pena que a gente perdeu um colega, né? Antes de ontem, que trabalhava com isso, né? Mas que é o Ailton, e tentar entender os constrangimentos dos instrumentos, né? Das plataformas, o que produz um WhatsApp, o que produz um Facebook, né? O que é uma live. Aí tem uma coisa que não é religião, é para qualquer coisa, né? É para pensar de maneira, né? Então eu fico pensando isso, né? E assim, em função de estar em casa em quarentena e fazendo pesquisa, eu tenho me divertido muito ultimamente fazendo pesquisa, vendo tudo que é culto, entendeu? E passo o dia inteiro andando com esse negócio pela casa e fica ali tocando e ouvindo. E às vezes eu acho, bom, isso aqui é uma experiência de rádio, né? Rádio é muito isso. Então eu fico pensando essas coisas que já estavam postas, o que tem de novo. Então, assim, vamos lá. Vamos ver se a gente... eu gostaria de pensar se a gente... eu acho que é um problema, que eu acho que as coisas não vão se sucedendo no tempo, né? Mas o que tem de passado, de longa duração, o que tem de novidade? Essa é uma conta que, enfim, eu acho que é muita pesquisa, muita etnografia, mas eu acho que é um horizonte de reflexão, né? E pensar, por exemplo, a coisa da Cristina, ela termina a fala dela, se a Cristina estiver aí, mas ela falando como entretenimento, né? Toda uma produção, né? Via como entretenimento, falando, mas será que essa recepção ela é vista como entretenimento? A gente tinha que situar a discussão numa sociologia do cotidiano e como, se a gente partir do cotidiano, né? Ele perde uma dimensão daquilo que é pensado na produção, mas na recepção vira outra coisa, vira uma outra temporalidade. Enfim, não sei, é meio... não sei se eu fui preciso, mas, enfim, é uma coisa que vem me incomodando desde ontem, pensando esse tempo todo, enfim, não estou querendo... Enfim, me ajuda, se você conseguir... É isso, obrigado.
Bueno, muchas gracias, Rolando. Vamos a pasar al resto de las intervenciones. Ahora le vamos a dar la palabra a Brenda. Les vamos a pedir, por favor, que minutos máximo cada siempre. É isso, obrigado. Bueno, muchas gracias, Rolando. Vamos a pasar al resto de las intervenciones. Ahora le vamos a dar la palabra a Brenda. Les vamos a pedir, por favor, que minutos máximo cada siempre. Brenda, tem um eco na sua, eu acho que você deve estar com o Facebook aberto. Então, eu sugiro que a gente passe primeiro para a Cristina e depois a gente vá para a Brenda. Perdón, estaban Brenda, Silvia y Olivia luego. No sé si... Cristina antes. Ah, Cristina, te escuchamos. Sí, excelentes las presentaciones. Quisiera agradecer particularmente la presentación de Renata, de Eva, de Libia, porque es muy claro lo que nos ponía de relieve Verónica cuando nos decía, uno tiene la experiencia de que se cierran las posibilidades, algunas posibilidades de la etnografía, pensando en este trabajo como esencialmente cuerpo a cuerpo, pero ellas nos muestran cómo se abren otras posibilidades de la etnografía y muy específicamente la circulación de imágenes y símbolos que no tienen necesariamente un rastreo institucional específico, pero que circulan y que forman parte de la presencia de lo religioso en esta situación. Aunque no sea de lo religioso institucional. Me parece que es muy interesante y que complejizan nuestra visión de cómo estamos viviendo esta situación de la pandemia desde la perspectiva religiosa. Ayudan también a ver esta complejidad que se está viendo en la vida brasileña, porque ciertamente, y atendiendo a un señalamiento que Rodrigo hacía en la mesa anterior, cómo se ve Brasil en otros países latinoamericanos, y es muy claro que en México el caso brasileño es polarizado de tal manera que se ve como una imagen de participación evangélica en la política que produce una polarización indeseable. Hay una visión monolítica del gobierno brasileño como un gobierno negacionista y hay una visión de los evangélicos como simple y sencillamente partidarios de este negacionismo y son como ejemplo de lo que no se debe hacer en religión y lo que puede pasar a un Estado si rompe sus marcos de laicidad. Yo diría que incluso se ha convertido en una especie de reafirmación de ciertas formas de caricaturización social de los evangélicos en México. Estas imágenes del apoyo evangélico a Bolsonaro, repito, entonces es una visión muy monolítica, muy poco compleja de lo que está sucediendo en Brasil y se agradece mucho la elaboración de estas perspectivas que nos ayudan a entender mucho más lo que está pasando. Tenía una pregunta también para Clayton. Me llamó mucho la atención esta clarificación en diferentes posturas y especialmente la postura posible que alimenta el negacionismo de la idea de una posible inmunidad nacional. Esto me parece interesantísimo porque yo pensaba que era una característica, digamos, la había visto un poco en el ambiente de opiniones mexicano, ¿no? Parecía un tema casi como de chistes, ¿no? Pero no es un chiste, hay verdaderamente construcciones de estereotipos nacionales que pasan por esta idea de pensar que lo que sucede en otras partes no sucederá acá. La idea de la inmunidad me parece entonces muy interesante y me gustaría mucho saber en qué términos se piensa esta especie de inmunidad nacional, sobre todo pensando porque en México adquirió incluso características racistas. Es como una especie de los mexicanos pueden contra todo, de alguna manera hay una familiaridad
con tantas enfermedades y estas formas de comer en la calle que nos inmunizan contra todo, y estas imágenes que refuerzan estereotipos nacionales en la idea de la inmunidad frente a la pandemia. Me gustaría mucho si Clayton puede desarrollar un poco más sobre de eso y si alguien más se interesa en el tema también. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Ahora las tenemos a Brenda. Brenda, a ver si podés ahora desmutearte. Brenda, ¿estás por ahí? Entonces, mientras esperamos a Brenda, le damos la palabra a Silvia Fernández. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Olá, tudo bem? Bom estar com vocês novamente, agradecer a todas as falas, muito interessantes, a todas as pesquisas em andamento. E, de fato, esse é um espaço para a gente falar das pesquisas em andamento, né, ainda. E eu estou exatamente provocada pela apresentação da Renata, porque a gente está fazendo um levantamento sobre catolicismo virtual em tempo de pandemia, né? E eu estou muito preocupada, e por isso queria trocar, com a questão das entradas metodológicas, né? Que não é uma nova questão, né? Mas se a vida se virtualizou, essa é a nossa questão, né? E aí o Ronaldo tem toda a razão, né? A gente está se perguntando também o que tem de novo, né? Essa nova entrada da religião pelos meios, mediada. Se a vida se virtualizou, naturalmente a religião também se virtualiza, e também considero o que Alejandro falou, que algumas religiões vão se virtualizar mais ou menos, né? Vai ser mais possível ou menos possível desenvolver algumas práticas nesse ambiente. Então, a gente tem estado preocupada com como é que a gente pesquisa, como é que a gente faz etnografia a partir desse ambiente, né? Que não seja só entrar numa página de Facebook um dia, fazer uma série de registros, ou eventualmente receber dos nossos parceiros, das nossas redes, os links, as notícias e tal. Como é que a gente sistematiza esse material? Como é que a gente entra nesse campo? Para mim é uma questão importantíssima, né? E o que a gente tem feito para olhar a questão do catolicismo virtual é trabalhar com um aplicativo que ele mapeia várias redes, Instagram, Twitter, Facebook também, e ao mesmo tempo a gente gera alguns descritores, entra, né, a partir desses descritores, faz uma busca na internet e localiza imagens. Então aí a gente trabalha com as imagens, e uma coisa interessante que está aparecendo nessa pesquisa, e vi aí também na pesquisa da Renata, é que você tem uma reprodução. Muitas vezes o que você tem no catolicismo virtual é uma reprodução daquilo que se vê nas igrejas no ambiente doméstico. Mas aí eu entro na provocação do Ronaldo, que também é uma inquietação minha. O que tem de novo nisso, né? Tem uma simultaneidade que ela é impressionante, né? Que é o fato de que esse sujeito está ali assistindo a missa virtual, reproduziu a sua igreja doméstica, né? Mas ele também está no celular, ele também está fazendo selfie para postar no Facebook que ele está ali fazendo aquilo, né? E, eventualmente, ele também está assistindo uma live do padre preferido, enfim. Tem um conjunto de imagens que a gente separou que está mostrando muito isso. E, claro que essa nova maneira, e isso é mais um comentário do que pergunta, essa nova maneira de entrar no mundo virtual a partir de um momento pandêmico, vai trazer para a gente, se você pensa a religião vivida, a religião institucionalizada, algumas questões muito interessantes para a gente pensar, como, por exemplo, a ideia de comunidade, a ideia de autoridade, né? Quem é que domina a live, quem é que puxa a live, que não é o padre. E também a ideia, por exemplo, os podcasts, além de, né, a Lívia mencionou as outras redes, as outras entradas tecnológicas, e os podcasts também, a juventude está muito presente. Então, Ronaldo, eu penso que tem uma novidade aí que eu diria que está relacionada com a intensidade, está relacionada com a simultaneidade de como é que essa religião ela é assimilada, ela é reproduzida e ela é reinventada nesses ambientes novos para além do espaço físico clássico, né?
Eu acho que era importante pensar isso. E mais importante ainda, para a gente poder pensar, ter alguma capacidade de análise que não seja impressionista, é a gente sistematizar isso, né? De que maneira eu coletei, quais foram as minhas entradas, a partir de quanto tempo eu monitorei, e a partir disso eu vou falar. Claro que a gente vai conseguir enfim, cobrir um universo inteiro, mas acho que é importante ter esses recortes. Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, como é que vocês estão fazendo. Obrigada. Muchas gracias, Silvia. Pasamos ahora a la pregunta de Olivia. Olivia, no te veo, ¿estás por ahí? Sim, aqui. Tá Adelante. tá. Em primeiro lugar, queria agradecer as apresentações, acho que foram maravilhosas e acho que complexificam um pouco, né, o que a gente vai discutindo, a cada mês a gente vai complexificando um pouco o cenário, tendo mais elementos para discussão. E aí, com base nessas reflexões, um primeiro ponto que eu queria falar é assim, até que ponto essas controvérsias, né, que a gente está vendo, sobretudo no Brasil, eu acho, como é que ela beneficia determinadas lideranças que acabam querendo se impor como falando pelo conjunto dos evangélicos. Assim. Então, acho que essa própria controvérsia que a Renata, no início da fala dela, citou, que está na mídia, então ela acaba fortalecendo uma posição de determinadas lideranças que acabam se colocando como em nome de um campo que é muito mais heterogêneo, como a gente tem visto nas diversas pesquisas, né? Por outro lado, eu acho que é interessante de notar também como é que mesmo essas lideranças, como o Silas Malafaia, que estão o tempo todo alinhados com a política de Bolsonaro e falando contra o isolamento, principalmente redes, por exemplo, feito o Twitter, que é uma rede de formadores de opinião, diferente do Instagram ou diferente do Facebook, que às vezes é mais uma rede voltada para os fiéis, né? Como é que em certos espaços essas lideranças vão reafirmar um discurso em favor com Bolsonaro, mas em outros espaços elas também vão ser, de certa forma, a favor do isolamento, né? Se você vai olhar os cultos, por exemplo, da própria igreja do Silas Malafaia, que ele realizou online, os cultos tinham a hashtag Fique em Casa, e ore comigo, né? A Eixla, que é uma cantora da igreja do Silas Malafaia, fez várias lives também, e todas as lives né, com a hashtag Fique em Casa e cante comigo, né? Então, como é que você tem também, eles manejam esses discursos também de acordo com o público, de acordo com o interesse e de acordo com as próprias redes que estão sendo utilizadas, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente observar. E a outra coisa que eu acho que traz muito, principalmente também realmente a apresentação da Renata, da Eva e da Lívia, essas formas das vivências religiosas não institucionalizadas, né? Como é que eu acho como é que isso também ganhou novas dimensões com a pandemia e até que ponto também as igrejas, na hora que elas defendem esses templos abertos, também não estão preocupadas com essas novas formas que vão crescendo, né? Assim, a própria a Lívia citou a Priscila Alcântara, que é uma cantora gospel. Ela fez uma live que teve mais de 1.300.000 visualizações, em que ela começa a live justamente pedindo perdão coletivo em nome dos evangélicos que estariam contra o isolamento, né? Ela faz uma espécie ali de meia-culpa coletiva em nome dos evangélicos, e ela tinha um público ali de 1.300.000 pessoas, que é um público que às vezes é muito maior do que qualquer culto realizado por essas igrejas, né? Que às vezes nem são tão grandes numericamente, assim como, por exemplo, a igreja do Silas Malafaia. Então, assim, como é que essas formas, outras formas de vivência religiosa também trazem novos elementos aí para a gente pensar, e aí, particularmente, eu estou falando da música, que também é uma coisa que eu pesquisei no doutorado, enfim, que eu tenho observado também, como é que isso traz novos elementos. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Muchas gracias, Olivia. Ahora le vamos a dar la palabra a Michelle y después a Pablo. Michelle, queria fazer alguma... Olá, sim. Obrigado pelas apresentações. Eu queria fazer duas colocações que, na verdade, são perguntas um pouco requentadas, que sobraram da mesa anterior e que vocês tomaram elas de volta. A primeira questão tem a ver com essa perspectiva de negacionismo. Eu acho que tem duas categorias diferentes colocadas na mesa. A primeira categoria é uma afirmação de posição, ou seja, uma perspectiva de negação pontual de práticas da ciência, mas tem outra categoria
que é uma categoria sociológica, histórica, que é uma categoria que acompanha o governo Bolsonaro desde a campanha, né? O negacionismo da escravidão, o negacionismo do Holocausto e agora o negacionismo da ciência, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas nas eleições o Bolsonaro chegou a negar a escravidão no Brasil, né? Antes das eleições ele fez um discurso negacionista do Holocausto, né? E tem outras, né? Tem a negação enfim, do feminismo, ou seja, tem uma prática de continuidade do negacionismo em que a gente apresenta aqui a ideia de negação da ciência, né? Mas não é exatamente negação da ciência na perspectiva do bolsonarismo. É uma negação da possibilidade reflexiva, é uma negação do estudo, é uma negação do sistema filosófico. E eu acho que isso é mais profundo do que propriamente o desconforto de determinadas igrejas evangélicas com a ciência. Ou seja, a ideia da opinião e não da ciência é diferente um pouco dessa negação mais profunda. Eu queria um pouco colocar isso na mesa. Isso tem a ver com o segundo ponto que eu queria tratar rapidamente, que é o ponto da comunidade. Assim, as duas últimas apresentações fizeram questão de separar, né, a perspectiva de uma comunidade chapada. Ou seja, há igrejas e igrejas evangélicas, igrejas que apoiam o isolamento social, igrejas que reinventam as suas práticas religiosas em nome de uma nova realidade. E há outras igrejas que não. E há igrejas que fazem, né, o Malafaia realmente é um ponto interessante, porque ele fala que ele seria a favor do isolamento se ele fosse mais democrático, enfim, eventualmente ele é contra o isolamento, etc. Será que a gente não está tomando cuidado de lidar com o tema de comunidade a partir de uma perspectiva de comunidade teológico-política? E a gente está falando somente da comunidade como uma referência abstrata? Será que a gente não tem uma diferença fundamental entre uma comunidade teológico-política bolsonarista e uma outra comunidade evangélica que não é bolsonarista? Ou seja, o conceito de comunidade não está sendo mal empregado quando a gente fala de religião? Ou a gente não está assumindo, eventualmente, uma perspectiva chapada dos evangélicos quando a gente trata de comunidade religiosa? É isso. Muchas gracias, Michelle. Ahora tenemos una intervención de Pablo Semán, después Paulo, y con eso cerramos. Pablo Semán, te escuchamos. Olá. Dá para ouvir? Alô? Perfeitamente, Paulo. Ok. Pensei que tinha caído a conexão. Bom, a primeira coisa que eu queria parabenizar a todos os expositores, eu fiquei muito atento, ouvindo desde ontem, então parabenizo os expositores e organizadores. E eu queria fazer, me pareceu muito importante a apresentação de Renata, Lívia, eu não me lembro a outra pessoa, mas eu vou fazer uma pergunta que talvez pareça não ter levado, não é assim, né? Mas a pergunta é mais em geral para o conjunto, sobretudo para o Claito e talvez para expositores anteriores, que é se o fato da identificação monolítica, mesmo que ela deve ser questionada, mas a identificação monolítica dos evangélicos com o apoio a Bolsonaro não tem um custo político para os evangélicos, né? E não faz que eles comecem a refletir sobre o seu posicionamento político. E eu digo isso porque o que eu estou vendo na Argentina, no caso de dirigentes evangélicos de grandes igrejas evangélicas, é que eles estão tendo medo, por enquanto, de serem identificados com a posição bolsonarista. Como é que se colocam os evangélicos após das eventuais críticas que possa ter Bolsonaro? Não sei se tem críticas em função desse posicionamento.
E uma outra observação que eu queria, essa é uma pergunta, né? Uma observação que eu queria fazer é que, em relação a toda a discussão do fascismo evangélico, né, que foi nas outras mesas, me parece muito importante o que tem se feito de colocar um termo assim, de análise estrutural do fascismo, um termo simbólico, recolhendo o que seria a posição do Humberto Eco de fascismo eterno, né? Mas me parece que tem alguma diferença no posicionamento atual ou na situação atual, dos inícios do século XX, relativamente, incluindo o fascismo de exclusão, não, até parece se conformar com a quantidade de mortos que tem a pandemia, né? Não tem esse fascismo contemporâneo, mais no caso do Bolsonaro, uma carta do Parece que lo perdimos a Pablo. Mientras Pablo viene, tenemos a Paulo que también quería intervenir y tenemos una intervención de Brenda en el chat. Mi pregunta es bastante específica a título de comparación y para Clayton, sobre el interés financiero que habría para presionar la abertura de los templos. Esa cuestión me interesó al hacer el levantamiento sobre la situación en Perú. Y primero, allá el número de personas, el número de habitantes que tiene una cuenta bancaria es bastante bajo. Después percibí en los grupos de WhatsApp de las iglesias que proporcionalmente al tamaño, cuanto más pequeñas las iglesias, esa dificultad era mayor, porque no había una cuenta bancaria específica del grupo, de la iglesia, y el pastor pedía, ¿no?, que lo pasen a tal cuenta o que lo recojan. Había alguien que pasaba. En todos los casos era una necesidad recoger los diezmos y las ofrendas, porque siempre no hay organización que no demande gastos. Entonces, a distinguir entre el tamaño de las iglesias, sus condiciones económicas de sus seguidores y seguidoras, es un factor importante, me parece. No sé, me gustaría escuchar la opinión de Clayton. Es un factor importante para pensar cómo ellos reaccionaron a la necesidad de abrir los templos, a tomar una posición sobre eso, o influía eso en su forma de ver el nuevo espacio, ¿no?, de relacionamiento religioso y de culto. Era eso. Muy bien, muchas gracias, Paulo. Tenemos entonces la pergunta de Brenda. Eu posso ler a pergunta da Brenda, então, e assim a gente consegue contemplá-la. Então, a pergunta, primeira, são duas perguntas. A primeira endereçada ao Néstor, a Renata, a Lívia e a Eva, é uma pergunta metodológica. Eu cito: vocês trabalham com a ideia de circulação de conteúdos. Eu me pergunto como a vivência entre fiéis pode ser capturada por essa circulação de conteúdos. Qual instrumento nos poderia ajudar em plataformas digitais para a gente complexificar a pesquisa? Ontem a gente discutiu sobre classe e hoje me pergunto sobre geração. Como se vivenciam esses conteúdos segundo o corte geracional? E uma outra pergunta, endereçada a Lívia, ao Clayton explicitamente: a riqueza da diversidade de propostas de arte, experiências religiosas nas redes, e a
a abundância de visibilidade pública, né? Um pouco a pergunta tem a ver com isso. Por que será que se apela ao governo para a concessão de TV por parte dos católicos, agora no início de junho, quando a gente tem, por outro lado, essa grande capacidade de circulação? E aí a gente volta, então, para uma pergunta que ela identifica como de corte de classe. Muy bien, ahora vamos a dar la palabra a nuestros panelistas. Si les parece, en el orden en el que hablaron, Néstor, te escuchamos. Sí, gracias. Ahí me quedó una pregunta también para hacerla a Clayton, pero la haré después. Antes de comenzar, antes de empezar a hablar, me olvidé de decir algo que me parecía importante tener presente, es la sorpresiva partida de Ayrton Schumblux, compañero de la asociación y de tantos encuentros y momentos de producción académica y humana, y realmente fue muy, muy impactante. Quería decirlo al principio, realmente se me pasó, y quería hacerlo presente ahora. Simplemente voy a trabajar con la pregunta de Brenda, del tema de cómo captar la vivencia. Ese es todo un desafío con las nuevas plataformas. Todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Hoy en día, para captar vivencias, estamos más en lo cualitativo, en el mano a mano, en la entrevista personal, en historias de vida, etc. Porque las encuestas son siempre fotos o elaboraciones frente a una pregunta, ¿no? Y eso nos permite como porcentajes y grandes distribuciones, pero no nos permite captar vivencias. Y ese yo creo que es un desafío que tenemos, cómo con las nuevas plataformas y las restricciones que tenemos, se captan vivencias. A nivel cuantitativo en Uruguay las encuestas pasaron de ser presenciales a ser por celular, y las empresas encuestadoras tuvieron 5 años en los que no encontraban metodologías, y la encontraron, pero una cosa es lo cuanti y otra cosa es captar vivencia, que es radicalmente distinto. Ahí tenemos todos un desafío, y si alguien está produciendo sobre eso más a fondo, bienvenido, me gustaría saberlo. El corte de género siempre es un corte también importante. En el caso de la encuesta esta uruguaya, que yo no quise mencionar porcentajes porque está sobrerepresentada en varios sectores, tiene una sobrerepresentación de género, tiene una sobrerepresentación de edad y tiene sobrerepresentación de clase social. O sea, contestaron gente de clase media hacia arriba, más mujeres que hombres y más católicos que el porcentaje de católicos que hay en Uruguay. Por lo tanto, no la tomamos como un elemento clave, pero sí podemos hacer el corte de género en lo cuantitativo cuando podamos procesar estadísticamente con cierto grado de representatividad. Dejo por aquí. Muy bien, entonces si les parece pasamos a nuestro segundo expositor. Clayton, te escuchamos. Obrigado pelas perguntas e os comentários, aos caros colegas. Também parabenizar os demais expositores pelas brilhantes falas. E deixa eu tentar ver se eu consigo responder algumas das perguntas. Então, primeiro para a Cristina, em relação a essa questão da imunidade nacional, meio que, embora o Ronaldo estivesse falando dessa... Ele se pergunta o que tem de novo... Tá, deixa eu tentar fazer essa associação. O Ronaldo pergunta o que tem de novo nas práticas, né? E aí eu fiquei me perguntando aqui o que tem de novo nessas concepções nacionalistas. É isso que eu estou me perguntando. E quando eu me pergunto o que tem de novo nessas concepções nacionalistas, eu arriscaria dizer que essa esperança salvacionista para a nação já circula no imaginário pentecostal, especificamente, há bastante tempo no Brasil. Os símbolos nacionais em congressos, por exemplo, a Assembleia de Deus sempre costumou fazer congressos de jovens e congressos específicos para grupos específicos. Sempre em todo congresso tem uma abertura com alguém vestido com uma espécie de uniforme que carrega uma bandeira nacional. Sempre houve nas Assembleias de Deus, por exemplo, cultos que pedem a Deus para a salvação da nação. Então, eu estou me perguntando se, na verdade, a gente não está tratando de
respostas políticas para preocupações religiosas, quando eu falo desse nacionalismo que está circulando aqui. As passeatas, lembro de outros casos, como as passeatas evangélicas pelas praças, fazendo orações, fazendo alusão a uma salvação, de que o Brasil é do Senhor Jesus. Um argumento que circula muito entre os pastores evangélicos, com essas perspectivas mais escatológicas e messiânicas, que se fundem agora com uma espécie de nacionalismo, era que o Brasil seria um país abençoado, porque o voto de Minerva para a declaração de Israel como um Estado foi dado por um brasileiro. Isso está no imaginário evangélico. Então, existe uma espécie de resposta política. Estou me perguntando se não existe uma espécie de resposta política a um problema que também é religioso, né? Existe o político, mas também existe o religioso. Existe um imaginário religioso que circula entre os evangélicos e que se tem respostas e conexões políticas na atualidade. Em relação à pergunta do Pablo, ele se perguntou se isso não teria um custo político aos evangélicos, né? Esse apoio, essa visão monolítica que se tem de parte da imprensa, muitas vezes de nós, cientistas sociais, temos uma visão, como foi muito bem ressaltado pela mesa, pelas falas da Renata, da Lívia e da Eva, né? Essa visão homogênea que a gente tem dos evangélicos, que é reproduzida na imprensa, nas redes sociais. Assim. Eu diria que isso tem um custo pesado e alguns evangélicos perceberam isso ao tentar se descolar do bolsonarismo. E eu diria que é mais do que um custo político, é um custo religioso, já que isso afasta pessoas da igreja, não tenha dúvida disso. Bom, para o caso da Brenda, ela pergunta sobre as concessões de TV para as TVs católicas. A gente precisa lembrar que essa direita religiosa que a gente tem falado aqui não é uma direita homogênea, né? Ela é uma direita que se une em torno de pontos comuns, de interesses comuns, mas existem as disputas no campo continuam. Por exemplo, quando essa situação de pedir as concessões para as TVs católicas, ela foi sucedida pela tal live com Malafaia em Brasília. Então, os interesses continuam circulando e as disputas continuarão circulando nesse campo da direita religiosa. Em relação à questão do Paulo, em relação a dividir as igrejas de tamanho e como isso influencia nos interesses financeiros, certamente. Assim, eu acho que é importante sempre marcar quem são os atores, é importante sempre marcar de que evangélicos estamos falando, de que pastores estamos falando, de que igrejas estamos falando, mesmo que nessas igrejas, nessas denominações também existam várias correntes e várias divisões. Mas a ideia, eu acho que a saída para a gente não homogeneizar, não tornar isso como um bloco monolítico, é sempre marcar e dizer de quem a gente está falando. Eu acho que é isso. Muchas gracias, Clayton. Vamos agora a dar la palabra a Renata, Eva e Lívia. Las escuchamos. Muito rapidamente, eu queria dizer só o seguinte, Alejandro, eu tenho uma pesquisa em andamento sobre religião no Carnaval das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, e já tive uma outra pesquisa sobre Cosme e Damião no Rio de Janeiro, e foi a partir dessas pesquisas que eu descobri que um grande espaço virtual de articulação da Umbanda é o YouTube, né? Então, assim, uma série de rituais, de pontos, de coisas televisionadas passa no YouTube. E aí eu já, enfim, então a gente tem que pensar até que ponto a gente não está raciocinando em religião em termos muito estritos, como aquilo que ocorre dentro de um templo e não está vendo essas outras formas. Não vou falar agora sobre novo e antigo, Ronaldo, porque acho que é um papo um pouco mais longo e queria que a Eva e a Lívia falassem também. Mas eu só queria dizer o seguinte para Brenda e para Silvia. Eu acho que a gente, não sei se porque a gente correu um pouco, mas talvez não tenha ficado claro, mas a gente não fez uma pesquisa sobre isso. Na verdade, a gente está recolhendo esse material de redes com as quais a gente já tem pesquisa qualitativa, e esses materiais apareceram. E aí é muito interessante que, pela minha rede, é um grupo menor, é um grupo ligado à escola de samba, né? Aparece muito mais coisas sobre religião afro-brasileira do que nas redes da Eva e da Lívia, e a minha rede é uma rede de YouTube, quer dizer, uma rede de cadeia de confiança, né? Então, assim, eu até poderei responder sobre a aplicação disso na prática, porque, na verdade, a pesquisa que eu faço é qualitativa e super localizada, né?
enfim, mas aí eu queria que as colegas também falassem, porque o trabalho é em trio. Bom, então, assumindo aqui a resposta sobre o banco de dados, na verdade, ele é um trabalho de um quarteto, né, que ainda se beneficia com as atividades aqui da Lívia, então vira quase um quinteto, né? Cada uma trouxe para o que a gente está chamando internamente de repositório, justamente informações que circulam nas suas próprias redes de pesquisa já estabelecidas pré-pandemia, né? Então, a Renata traz material da rede Amigo de Carnaval, eu busco material ativamente na rede que eu tenho constituído a partir de instituições e agentes católicos em Curitiba, mas não somente em Curitiba. A Raquel traz material, sobretudo também de católicos, mas também não exclusivamente deles, da Zona da Mata Mineira. E a Carol Botino vem desenvolvendo um trabalho interessantíssimo no subúrbio carioca, num condomínio, e é dela que vem, né, que provém uma fartura de material que circula tanto nos grupos de WhatsApp desse condomínio, como nas práticas desses momentos de oração coletivos que foram organizados nesses eventos, né? E o que moveu a gente nesse momento foi fazer um mapeamento do repertório que circula nessas redes, né? Como a gente ainda está em processamento desses dados, a gente ainda não alcança especificamente essa minuta de especificar quais são as experiências que estão a elas associadas, mas a gente já pode sugerir, sim, baseado inclusive naquilo que o Daniel Miller nos alerta, que existe um fluxo entre online e offline, né? A gente não pode olhar para a internet justamente como uma entidade completamente apartada. Tem especificidades, mas tem muitas ressonâncias com práticas, né? Então, acho que cada uma das nossas pesquisas, e Lívia, a partir das redes evangélicas, que também ela já vinha perseguindo, a gente vai ter condições justamente de fazer esses cruzamentos posteriores, talvez com alguns poréns que precisam ser clarificados aqui. O material que provém justamente de redes mais restritas, como a da Renata, mais controladas como a da Renata, ou as informações que eu estou buscando junto aos meus interlocutores no Facebook, eu consigo ter dados sobre classe, sobre gênero e sobre geração. E poderei vir a cruzar essas informações num estudo quantitativo, digamos assim. As informações provenientes do WhatsApp, elas são muito mais difusas, né? A gente tem muito mais uma circulação desse repertório e, adicionalmente, a gente tem a questão da Lei de Proteção de Acesso a essas informações, que faz com que, justamente, essa especificação coloque alguns problemas adicionais, né, sobre como fazer o tratamento, justamente, desses dados, que é algo que a gente ainda está pensando, né? A gente ainda está desenvolvendo. Mas então, só para ficar claro, né, aqui nessa fase ainda de montagem do banco de dados, a gente está preocupado, sobretudo, em identificar repertórios, né? A partir desses repertórios, começar a pensar seus desdobramentos justamente em experiências. Eu acho que um outro ponto a frisar, efetivamente, é muito mais pensar nesse fluxo online e offline do que propriamente numa total inovação religiosa nesse mundo digital. E aí, passando justamente essa pergunta, que foi feito pelo Ronaldo e também por outras pessoas, acho que é importante a gente observar justamente que muitas dessas iniciativas, de fato, elas já ocorriam pré-pandemia, né? Então, por exemplo, na rede que eu pesquiso, as celebrações religiosas já eram transmitidas via Facebook ou outros dispositivos eletrônicos, mas é muito interessante que, no contexto da pandemia, elas ganham, sim, uma nova intensidade, como a Silvia sugeriu, mas ela aumenta a frequência e, sobretudo, ela entra em disputa com as transmissões que ocorrem pelos meios institucionais católicos, né? Então, ela entra em disputa com as várias televisões católicas, com as várias rádios católicas, e cria um canal muito mais específico, associado justamente à paróquia, à territorialidade paroquial. Acho que isso é algo que não dá para perder completamente de vista, né? Mas é algo para continuar, enfim, observando. Mas, pensando alto aqui com vocês, qual que é a nova forma que a gente vê aqui, né? Porque a procissão já ocorria, a transmissão online das celebrações já ocorria, tocar os sinos para alertar a comunidade sobre a celebração já ocorria. Live, me parece que é justamente um formato novo
que a gente, né, tem que descobrir exatamente quais são os seus efeitos, quais são os seus desdobramentos, né, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui agora. Né? A gente está, junto com os nossos interlocutores, se submetendo justamente a esses novos formatos. Então, me parece que, mais do que pensar em uma inovação ritual, é pensar justamente nas frequências e intensidades com que essas tecnologias estão sendo mobilizadas. Né? Acho que é o que eu consigo observar nesse momento. Também não consigo ver muita coisa de nova. O Clayton trouxe aí uma novidade, que é o batismo online, mas isso só me fez lembrar que, por exemplo, numa mesquita aqui em Curitiba já ocorria processo de reversão pela internet. Né? Então, você tinha essa possibilidade de concluir o processo de reversão à distância, muito antes da pandemia. Né? Então, eu teria um pouco de cuidado, de fato, de a gente pensar, de caracterizar tudo isso como uma novidade, mas de pensar muito mais em termos justamente de adaptações e talvez mude muito mais os meios do que propriamente, né, essas outras coisas aqui. Mas acho que é isso. Passar a bola para a Lívia. Bom, também vou ser rápida, porque a Eva também já adiantou algumas coisas que eu ia falar, né? Mas explicando justamente que a minha etnografia ela não parte da rede, né? Ela começa nas pessoas e ela chega nas redes, né? Porque as redes são eventualmente uma forma de experimentação, uma forma de viver o cotidiano da religião. Então, eu acho interessante enfatizar como é que essa etnografia, que começa com as pessoas, vai para a rede, depois me leva de volta para o teatro, sobre justamente esse movimento que a Eva fala, né, de dentro e fora, que vai o tempo inteiro te levando para os lugares que você não sabe muito bem qual é. E, nesse caso, me levou essa companhia de teatro que, por acaso, não tem uma vinculação denominacional, né? E aí muda também o foco de análise. Então, de novo, efetivamente, eu acho, sobre essas tecnologias, eu acho que, efetivamente, não há muita coisa, como a Eva também já tinha adiantado. São tecnologias de mediação com o sagrado, né? O que eu acho que muda justamente essas formas e complexificando o acesso e a multiplicidade, porque se antes a gente tem, no caso da mídia de massa, né? Para ficar restrita à televisão, TV, internet, a gente sabe que, diferente da TV e da rádio, as redes sociais são menos acessíveis, porque nem todo mundo tem acesso à internet. E acesso constante à internet, né? Às vezes é muito eventual, às vezes é só pelo WhatsApp, enfim, é mais complicado. E por isso, Brenda, a concessão das TVs públicas é tão importante, né? Porque ela permite também um acesso mais amplo à população que não tem acesso permanente à internet. Então, enfim, eu acho que tem essa questão. Agora, a própria companhia MC de teatro, ela mobiliza esse argumento de que depende dos fiéis, né, para continuar existindo, né, deixando sempre muito claro que não conta com nenhum apoio, né, estatal para manutenção, nem para manutenção do teatro, nem fazer as peças, ou seja, tipo, entra naquele... Voltando àquele discurso de afastamento, espelhamento dentro do próprio campo religioso, ela entra nessa coisa de se afastar, né, dessa ideia de dependência do Estado para produzir arte, né, que é a Lei Rouanet, a categoria de acusação da Lei Rouanet tão clássica, né, contra os esquerdistas. E, ao mesmo tempo, né, agora sofre os efeitos dessa falta de incentivo também, né, à cultura, no caso. Enfim, sobre produção de vínculo e dízimo, eu acho que é justamente isso. Acho que as igrejas pequenas se prejudicam mais com as medidas de isolamento social do que as próprias grandes denominações, né? E tem outros meios, né, de produzir dinheiro, tem outros meios de receber o dízimo. E eu acho que a reivindicação pela abertura, manutenção da abertura, diz muito mais sobre a manutenção de vínculo de pertencimento do que sobre dízimo, efetivamente. Mas, enfim, o Rodrigo pediu para fechar em 5 e eu vou obedecer. Gente, muito obrigada. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar aquí nuestra mesa de hoy.
Les recuerdo que mañana va a ser el último día de nuestro seminario. En la mesa de la mañana vamos a tener a Rodrigo Toñol, Mariela Mosqueira, Luis Bahamondes, Gustavo de Oliveira, y en la de la tarde a Luis Alonso, Paulo Fernando Carneiro, a Elena Caicedo y a Regina Novaes. Los esperamos a todos, muchísimas gracias por estar aquí, la verdad que fue un momento de compartir muy grato y nos vemos mañana.